Na televisão, ele é retratado como se fosse um símbolo da cultura brasileira, como se todo cidadão nesse país passasse o ano inteiro esperando por esse momento para finalmente cair na farra e viver como se não houvesse amanhã. No entanto, o Carnaval de 2025, para a grande maioria da população brasileira, não passou de um retrato do quanto o nosso país está indo pelo ralo e o quanto as instituições que um dia já foram respeitadas, hoje não têm o mínimo de credibilidade para a maior parte do nosso povo. Só que a culpa disso, ao contrário do que autoridades dizem por aí, não é do povo. Essa é apenas a colheita daquilo que vem sendo plantado ao longo dos últimos anos por essas próprias instituições. Veja só, ainda no final do ano passado, o Ministério Público, mais especificamente o da Bahia, instaurou um inquérito para apurar se a cantora Cláudia Leite praticou um crime de racismo religioso por ter substituído Iemanjá, que é o nome de um orixá, por Yeshua, que é considerado como o nome de Jesus em hebraico, sua língua original, em uma das músicas que faz parte do seu próprio repertório. Já em 2025, no finalzinho de janeiro, o IDAFRO, um daqueles institutos que diz combater o racismo, pediu inclusive para que o Ministério Público proíba shows da cantora no estado da Bahia. Pois é, só que o Carnaval de 2025 chegou e aquilo que tem acontecido praticamente todos os anos se repetiu. Por exemplo, a Escola de Samba Acadêmicos do Tucuruvi, de São Paulo, exibiu em seu desfile um carro alegórico onde a figura de um indígena aparecia segurando a cabeça decapitada do último imperador do Brasil, Dom Pedro II. Por sinal, a idealização dessa cena é de uma ignorância indescritível, já que Dom Pedro II foi quem criou a primeira legislação de proteção aos indígenas no Brasil, regulamentou as aldeias e foi o único chefe de Estado brasileiro fluente na língua tupi. Enfim, o centro da questão é, com isso, o Ministério Público não se preocupa. Eles estão preocupados com o nome substituído na música da Cláudia Leite. Também em 2025, no Carnaval do Rio de Janeiro, o ator José Loreto desfilou pela Unidos de Vila Isabel, fantasiado de demônio. Curiosamente, esse mesmo José Loreto interpretará daqui 40 dias o papel de Jesus Cristo na Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, no Agreste do Pernambuco. Mas, com isso, o Ministério Público não se preocupa. Eles estão preocupados com o nome substituído na música da Cláudia Leite. E como eu falei anteriormente, isso é apenas uma repetição daquilo que acontece anualmente no Carnaval. No ano passado, a Vai Vai trouxe em seu desfile uma ala onde policiais eram representados como demônios. Em 2019, a Gaviões da Fiel exibiu uma coreografia onde um elemento fantasiado de diabo maltratava outro personagem que representava Jesus Cristo. Mas a Justiça de São Paulo entendeu que isso não ofendia a fé cristã. E sabe o que torna tudo isso ainda mais absurdo? Dinheiro público é injetado nesse espetáculo de bizarrices. Neste ano, as escolas de samba do Rio de Janeiro receberam 107,7 milhões de reais de dinheiro oriundo dos cofres públicos, parte do governo estadual e parte da prefeitura. Bom, diante dos fatos, não é preciso ser nenhum religioso para perceber que essas instituições parecem ter escolhido um lado, não é mesmo? Só que a hipocrisia que eu tenho para mostrar no vídeo de hoje ainda não acabou. Acompanhe aqui comigo o raciocínio. Desde que ganhou visibilidade em nível nacional ao liderar greves de metalúrgicos no final dos anos 70, Luiz Inácio Lula da Silva sempre deixou muito claro em seus discursos que é absolutamente avesso ao acúmulo de riqueza nas mãos de poucas pessoas. No seu atual mandato como presidente da República, mesmo já sendo milionário ele mesmo, as narrativas são as mesmas. Muito dinheiro nas mãos de poucos significa pobreza, desigualdade, fome, etc. Eu já perdi as contas de tantas vezes em que ele apareceu publicamente criticando bilionários. O alvo central da vez, por sinal, é Elon Musk, mas isso nem vem ao caso agora. O fato é que esse mesmo Luiz Inácio Lula da Silva fez questão de publicar em suas redes sociais um vídeo onde aparece conversando por telefone com Walter Salles, o diretor do filme Ainda Estou Aqui. Um beijo no coração, querido. Um beijo para você e para toda a equipe e até um dia que eu puder te dar um abraço verdadeiro. Pois é, ironicamente, o mesmo Lula que tanto atacou detentores de grandes fortunas e seus herdeiros ao longo de sua história até aqui, conversa agora carinhosamente com o herdeiro bilionário Walter Salles. Aliás, não só bilionário. Walter Salles, um dos 4 filhos e herdeiros da fortuna do famoso diplomata, banqueiro e empresário brasileiro Walter Moreira Salles, é hoje a 11ª pessoa mais rica do Brasil. Dentre os diretores de cinema, ele é o 3º na lista de maiores fortunas do mundo, ficando apenas atrás de Steven Spielberg e de George Lucas.
Ele não foi o filho mais bem-sucedido financeiramente de Walter Moreira Salles. Seus irmãos, Fernando e Pedro, fizeram suas heranças crescerem, sendo detentores hoje de patrimônios de 38,45 bilhões e 36,15 bilhões de reais, respectivamente. Walter e seu outro irmão, João, não seguiram o mesmo caminho e hoje acumulam o mesmo valor, 26,4 bilhões. Ou seja, é um herdeiro típico das descrições de Lula em seus discursos como se fosse um dos piores tipos de seres humanos para a sociedade. Só que agora, Lula deixou tudo isso de lado para exaltar o bilionário pelo prêmio recebido no último domingo. E como se não bastasse a hipocrisia, Lula ainda cometeu uma gafe tremenda nessa ligação. Veja só. Alô? Presidente, que prazer ouvi-lo. Querido Walter, a gente não tem muito o que falar quando a gente percebe que um brasileiro é capaz de se superar numa arte que até então me parece que só americano ganhava. Então eu quero te dizer que foi uma noite de ouro. Lula afirma que Walter Salles se superou em uma arte onde até então só norte-americanos ganhavam. Só que tem um detalhe que ele esqueceu. O filme Ainda Estou Aqui recebeu o Oscar de Melhor Filme Internacional, também chamado anteriormente de Melhor Filme Estrangeiro, que é concedido justamente a longa-metragens produzidos fora dos Estados Unidos e com diálogos predominantemente em língua não inglesa. Agora eu pergunto, como é que só norte-americanos estavam ganhando em uma categoria em que eles nem podem participar? Pois é, só que se a gente chama um cara desses de ignorante, dizem que é preconceito nosso.